O tema dessa aula é basicidade, e para entender basicidade é importante relembrar o que é pKa. Pense no pKa como um parâmetro proporcional à energia necessária para desprotonar um ácido e formar sua base conjugada. Quanto mais alto o valor de pKa, mais fraco é o ácido, porque sua desprotonação requer mais energia. Compare o metano, a amônia, a água e o ácido fluorídrico. A desprotonação do metano é menos espontânea do que a desprotonação do ácido fluorídrico. Uma forma de explicar esse resultado considera que o fluoreto estabiliza melhor a carga negativa em comparação ao metaneto, porque o flúor é um elemento mais eletronegativo do que o carbono. Esse mesmo raciocínio pode ser usado para explicar por que a acidez desses ácidos aumenta nesse sentido. Agora, vamos analisar esses mesmos dados sob o ponto de vista da base. Nós sabemos que quanto mais fraco for um ácido, mais forte é a sua base conjugada. Então, quanto mais alto o pKa de um ácido, mais forte a base. Por isso, nós usamos o pKa do ácido conjugado de uma base, que nós chamamos de pKaH, como parâmetro para inferir basicidade. Quanto mais alto for o valor do pKaH, mais forte é a base. Na prática, pKa e pKaH tratam do mesmo equilíbrio e dão a mesma informação sob perspectivas diferentes. Ao dizer que o pKa da amônia é 31, estamos dizendo que a amônia está sendo desprotonada para formar o amideto. Nós estamos tratando a amônia como um ácido. Agora, se a gente começa pelo amideto e diz que o pKaH dele é 31, estamos dizendo que a protonação dele leva a um ácido muito fraco, deixando implícito que o amideto é uma base forte. Por outro lado, a amônia tem um pKaH igual a 10 e sua protonação leva ao cátion amônio. Isso significa que o amideto é uma base mais forte que a amônia. Os valores de pKaH da hidroxila e do amideto mostram que o amideto é uma base muito mais forte que a hidroxila. O mesmo raciocínio mostra que o metaneto, que tem um pKaH próximo a 50, é a base mais forte e que o ácido fluorídrico, que tem pKaH menor que menos 10, é a base mais fraca desse grupo aqui. Aminas são bases muito importantes. Nessa série você percebe que a basicidade dessas aminas aumenta da direita para a esquerda e que a piperidina é uma base mais forte do que a piridina, por exemplo. A basicidade dessas aminas está relacionada com a disponibilidade do par de elétrons não ligante, ou N, do nitrogênio. Quanto mais delocalizados esses elétrons, mais estabilizada é a base em relação ao seu ácido conjugado, e menos básica ela é. Vamos tentar entender como a estrutura química de uma espécie rica em elétrons influencia sua basicidade. Compare a amônia e o ânion acetato. O pKaH da amônia é 9,25 e do acetato é 4,76. Então, a amônia é uma base mais forte que o acetato, mesmo não tendo carga negativa. É legal, né? Pelos valores de pKaH, sabemos que o ácido acético é um ácido mais forte que o cátion amônio e que nenhum dos dois ácidos se ioniza espontaneamente em água. Isso também é evidente considerando que a desprotonação desses ácidos por água leva ao hidrônio, que é um ácido mais forte. O pKb também é uma medida de basicidade. Ele pode ser calculado com facilidade se a gente sabe o pKa do ácido conjugado, porque a soma do pKa e do pKb é igual a 14. Quanto mais baixo o valor de pKb, mais forte a base. Mas eu sugiro que você se acostume a trabalhar só com pKa e pKaH, para você só ter que pensar em uma escala de valores. Vamos estudar como a estrutura de um composto afeta a sua basicidade. O benzoato é uma base um pouco mais fraca que o ciclohexano-carboxilato, mas a anilina é uma base muito mais fraca que a ciclohexilamina. Na verdade, a ciclohexilamina é a base mais forte desse slide. Por que será?
Vamos olhar o mapa de potencial eletrostático da anilina. Percebam que o nitrogênio está bem vermelho por causa do seu par de elétrons não ligantes. Além disso, as posições orto e para do anel aromático estão vermelhas, o que indica delocalização do par de elétrons do nitrogênio por ressonância. Na ciclohexylamina, há uma maior densidade de carga negativa no nitrogênio comparado à anilina, e por isso a região acima desse nitrogênio está mais vermelha do que a região acima do nitrogênio da anilina. Além disso, não há delocalização de carga aparente na ciclohexila. A maior delocalização do par de elétrons N do nitrogênio da anilina, comparado à ciclohexylamina, pode ser usado para explicar por que o pKh da anilina é mais baixo do que o da ciclohexylamina. Nós também podemos pensar sobre o problema analisando a estabilidade dos ácidos conjugados. Pelos pKhs das bases, sabemos que o cátion fenilamônio é mais ácido do que o cátion ciclohexylamônio. Não é possível escrever estruturas de ressonância que liguem o anel aromático ao grupo NH3+ do cátion fenilamônio, porque o nitrogênio não pode ter mais de 8 elétrons de valência. Como resultado, toda a densidade de carga positiva está concentrada no grupo NH3+, que é azul no mapa de potencial eletrostático. Além disso, o grupo fenila tem um efeito indutivo atraente de elétrons que desestabiliza o ácido. No ciclohexylamônio, a ciclohexila, como todo grupo alquila, tem efeito indutivo doador de densidade eletrônica, que ajuda a delocalizar a carga positiva do grupo NH3+, e estabilizar o cátion. Uma evidência desse efeito é o tom azulado no mapa de potencial eletrostático sobre o carbono da ciclohexila ligado ao grupo NH3+. O ácido mais estabilizado tem a base mais forte, o que está de acordo com os dados experimentais. Em geral, é mais simples pensar na estabilização dos pares de elétrons livres da base do que na estabilização do ácido conjugado carregado positivamente. Então, vamos estudar melhor a delocalização do par de elétrons N do nitrogênio da anilina. Essas estruturas de ressonância aqui mostram o par de elétrons não ligantes do nitrogênio da anilina delocalizados no anel aromático. Contudo, observe que o nitrogênio é piramidal e que o orbital sp3 está cerca de 40 graus desalinhado em relação ao sistema π do anel aromático, o que desfavorece, mas não elimina, a delocalização do par de elétrons N. Essa afirmação é compatível com as estruturas de ressonância, porque as estruturas sem cargas formais, nas quais os elétrons N estão localizados no nitrogênio, são as mais importantes para o híbrido. Nós podemos explicar isso melhor estimando a contribuição de cada forma de ressonância para o híbrido, usando cálculos teóricos. As formas que mostram a delocalização do par de elétrons N do nitrogênio do anel aromático representam só 12% do híbrido, ou seja, são menos importantes do que essas duas formas sem cargas formais aqui. Como resultado, nós mostramos que a delocalização dos elétrons N no anel aromático por ressonância aumenta a densidade negativa nas posições orto e para, como a gente pode ver pela cor vermelha no mapa de potencial eletrostático, e, consequentemente, diminui a basicidade da anilina em relação a aminas alifáticas. Esse efeito da fenila sobre a basicidade fica claro se nós adicionarmos a difenilamina à nossa comparação. Nós sabemos pelos valores de pKh que a difenilamina é menos básica que a anilina e do que a ciclohexylamina. Repare que o nitrogênio da difenilamina é menos vermelho no mapa de potencial eletrostático quando comparado aos nitrogênios nos outros mapas. Mas olhem que interessante quando a gente vira as moléculas de lado. O nitrogênio da ciclohexylamina é piramidal. O da fenilamina é menos piramidal e o da difenilamina é trigonal plano. Pela intensidade da cor vermelha sobre os átomos de nitrogênio nos mapas de potencial eletrostático, podemos ver que a densidade de carga negativa diminui significativamente da ciclohexylamina para a difenilamina,
o que está de acordo com a ordem de basicidade medida experimentalmente. Na difenilamina, o par de elétrons está delocalizado em 2 anéis aromáticos, o que diminui muito a basicidade da amina em comparação à anilina e a aminas alifáticas. A basicidade de anilinas e de outras aminas aromáticas pode ser controlada pela presença de substituintes adequados no anel aromático. Nós mostramos que o benzoato e o ciclohexano carboxilato, que são bases carregadas negativamente, são bases mais fracas em solução do que a ciclohexilamina, que é neutra. Para entender esse resultado experimental, nós precisamos lembrar que os carboxilatos estabilizam a carga negativa por ressonância entre 2 átomos de oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo. A diferença na acidez do ácido benzoico e do ácido ciclohexanoico é pequena, o que sugere que a fenila e a ciclohexila participam pouco da estabilização da carga negativa no carboxilato. Então, de forma geral, se uma base carregada negativamente é muito estabilizada, ela pode ser menos básica que uma base neutra. Mas vamos aprofundar um pouquinho essa análise. Tanto a desprotonação do amônio para formar amônia, quanto do ácido acético para formar acetato, são endergônicas, como visto aqui. A desprotonação do amônio requer muito mais energia do que a desprotonação do ácido acético, o que a gente infere pelos pKa's e confirma pelas variações de energias de Gibbs. Consequentemente, a amônia é uma base mais forte que o acetato. Mas repare que na ionização do ácido acético em água, o termo entrópico é muito mais importante que o entálpico. Para a ionização do amônio, por outro lado, o termo entálpico é muito mais importante que o entrópico. Mas o que isso significa? Significa que o solvente se comporta de forma diferente nas duas reações e que ele pode ser importante para entender a diferença de acidez dessas duas espécies em solução. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar nessa questão e vamos também discutir como a estrutura da base afeta a sua força.